All right, we are online. Good evening, everybody. Thanks for participating. This is the Behavioral Economics of Global Issues. My name is Luis Maya, and we're here teaching this class in the first semester of 2022 at UFRPE. We are very glad to know that in this class, we already have people from other courses besides economics. This is already a very good news, right? I mean, we have to integrate, we have to participate, we have to talk about things like prejudice and discrimination, things like aging, things like uh, prospect theory. And it's good we have different perspectives when we are discussing such issues. É muito bom estar com vocês, pessoal. Primeiro semestre aqui 2022. Essa é uma disciplina que a gente tem alunos de diversas turmas, né? De diversos cursos. A gente já tem gente além do curso de economia. E a notícia mais recente é que a gente vai ter, nos próximos semestres, alunos internacionais participando. A gente já abriu essa possibilidade, mas agora a gente vai estender essa possibilidade para um novo país, para o México. Então é possível que estudantes mexicanos participem dessa aula no próximo semestre. Faz parte de um convênio que a Rural fechou com universidades mexicanas. So this is good news. We are going to have more people participating and people participating of this class from abroad. People from different countries will be around here and we will be discussing so important issues like we have so far. Okay? All right, guys, we have a very simple task, a couple of tasks today. First, we're going to have a look at your fifth list of exercises. We're going to check out the answers, and obviously, if you have any questions, any doubts, please don't hesitate to ask. Nós vamos começar aqui das duas atividades dessa noite, vamos começar com a correção da lista de exercícios. Mas é muito importante que você, se pintar alguma dúvida, se pintar inclusive uma dúvida sobre alguma expressão, né, algum termo usado aqui em inglês, não hesitem em me interromper e perguntar. Then, in the second half of the class, we are gonna finish the class notes from the set about prejudice and discrimination, okay? We're gonna pick up where we left, but beforehand, we're gonna have a look at what we have seen so far, like a quick flashback, okay? Então a gente vai, na segunda metade da aula, falar sobre as fichas de aula que a gente discutiu, preconceito e discriminação. Para não ficar todo mundo perdido, a gente vai fazer uma rápida passagem naquilo que a gente já viu, e aí a gente conclui com as discussões que ainda não foram feitas, tá? Eu quero dar ênfase, como eu tentei fazer no finalzinho da nossa última aula, para a discussão sobre Mindspace. Mindspace é um negócio extraordinário, tá, gente? Aquele checklist de como a gente desenvolver políticas que são atentas ao aspecto comportamental. All right, so we're going to try to emphasize Mindspace as a technique to develop policies, public policies, most of them, but anyway, policies in general, in which we are aware and we try to pay attention to behavioral aspects of policy implementation or even policy participation. Okay? All right. Any questions so far? Can we start? Okay, everybody. So let's have a look at this thing here. The fifth list of exercises, the behavioral economics of global affairs. Please confirm to me that you can see this red bar right at the center of the screen. Can you? Sim. All right, thanks. Okay, so the grades were, pretty good. We have like only one person scoring below 9. So we have to have a quick look at this because it looks like you guys did a great job. But I know that sometimes you just kicked out. There's no such an expression in English.
Às vezes as pessoas só chutaram e aí podem ter acertado, mas vamos dar uma olhadinha nas respostas. All right. So the first one goes like this. All of the following aspects help explain Ford Pinto's scandal and the tragic loss of lives in car explosions, except. Então, todos os aspectos abaixo nos ajudam a entender o escândalo com o automóvel Pinto da Ford e a trágica perda de vidas com aquelas explosões. Com exceção de, exceto. The first one, the us versus them mentality in moments of severe stress from a fierce competition. Então, aquela mentalidade de nós contra eles. Isso daí ajuda a explicar, porque, afinal de contas, a Ford estava meio paranoica ali com a chegada dos carros japoneses. Estavam tomando partes grandes do mercado americano, depois tomaram conta de vez do mercado americano. Mas então isso ajuda a explicar. A segunda, strong context, which may discourage people from raising critical questions. É verdade. Contextos fortes podem impedir as pessoas de levantar a mão e fazer perguntas difíceis, fazer perguntas críticas. Levantar a mão e falar assim, vem cá, nós estamos nos dando conta aqui que ao tomar essa decisão as pessoas vão continuar morrendo lá fora? Não é bem assim? Não, é assim mesmo. A gente acabou de fazer uma conta aqui, ó. A gente falou quanto que tem que pagar de indenização e a gente viu quanto que custaria corrigir essa mecânica do automóvel. Se a gente está fazendo essa conta aqui, a gente está optando por deixar as pessoas morrerem. Será que a gente não se dá conta? Quem é que vai levantar a mão para fazer esse tipo de consideração no momento que a equipe está lutando desesperadamente com medo de perder emprego, com medo de perder a concorrência, com medo de, enfim. Então o contexto forte impede mesmo que as pessoas levantem questões éticas. The third one, which is the correct one, the fact that only bad people end up leading powerful organizations. Não é verdade, gente. Tem muita gente ruim que chega aos postos de liderança nas organizações. Não, mas não é verdade que só pessoas ruins, pessoas antiéticas, pessoas de comportamento leviano, não é verdade que só elas que chegam nos cargos de poder em organizações, tá? Então essa era a alternativa falsa. A última fala: ethical blindness observed when people seem to completely ignore moral aspects of an issue. Então, a cegueira ética observada quando as pessoas parecem ignorar completamente os aspectos éticos de uma determinada questão. Now, I know that two of you had made this mistake and chose that one as the exception. But it is not, guys. Look, essa cegueira ética, muitas pessoas argumentam que ela existe, que em determinados contextos você não tem tempo ou não tem cabeça para parar e pensar no contexto ético. Ou você fala assim, não, agora não dá para pensar nisso, depois eu vejo, depois eu resolvo, depois eu tento atenuar essa minha culpa. Então, por alguns momentos, as pessoas podem não enxergar aspectos antiéticos naquilo que fazem. E é claro que tem também gente safada, que simplesmente finge que não enxerga, tá? Mas existe também casos mais raros, mas existem os casos de cegueira ética. Então aqui 100% das pessoas julgaram que essa frase é verdadeira e acertaram, mas vamos só dar uma olhadinha. Mental models that people absorb and retain from past experiences and institutions can distort perceptions in ways that reproduce social exclusion long after formal barriers have been removed. Modelos mentais que as pessoas absorvem e retêm de experiências e instituições passadas podem distorcer as percepções de maneira que reproduzem a exclusão social muito depois de as barreiras formais terem sido removidas. Não existe escravidão no Brasil hoje. Não existe, salvo muito raras exceções, não existem pessoas escravizadas no Brasil hoje. E, no entanto, a gente ainda tem um processo de exclusão social contra negros, contra pardos, contra indígenas. É muito comum. Então, o modelo mental de muita gente continua atuando dentro de uma lógica escravista, de uma lógica racista, tá?
E, infelizmente, gente, só colocar aqui, tá? Infelizmente, isso às vezes não é só dos brancos. Então, eu conheço pessoas negras que acham que têm obrigação de ser humildes, ter obrigação de pedir desculpa de qualquer coisa, de se encolher e ficar restrita no canto, porque consideram que não são importantes. É terrível isso, mas principalmente entre pessoas mais simples a gente ainda vê. Isso é uma herança da escravidão. E a gente não pode esquecer que isso precisa ser combatido. Terceiro, universal human cognitive biases, like loss aversion and confirmation bias, have nothing to do with prejudice and discrimination in modern societies. Pessoal, isso é falso. Uma parte do problema da escravidão tem a ver com aversão à perda. Uma parte dos brancos que são contra a lei de cotas na universidade é porque acha que vai tirar a vaga do filhinho branco dele. Uma parte dos brancos que vão lá e colocam tiram seus filhos da escola particular e colocam na escola pública, no segundo grau, só para que o garoto tenha acesso à cota, é bizarro isso, mas acontece. E aí essas pessoas estão jogando na lógica deles, é assim, não quero perder a chance do meu filho estar na universidade pública. Então tem um pouco aí aspecto da aversão à perda, loss aversion. E confirmation bias também. Confirmation bias, o viés de confirmação é assim, a gente não julga as pessoas pelo que elas fizeram, por como elas falaram. A gente já julga só por ela ser branca, preta, amarela, roxa. Dependendo da cor, a gente já mete um carimbão lá e trata como um estereótipo aquilo. All right, so yes, those things are involved in the manifestations of prejudice and discrimination. The fourth one, women in the position of village head, as a mandatory policy in West Bengal, lowered the quality of governance and therefore amplified prejudice and discrimination against women in general. Não é verdade que as mulheres que ocuparam essa posição de liderança apresentaram uma qualidade pior de liderança, de governança, e por isso reforçaram, amplificaram preconceito e discriminação. Foi o contrário que aconteceu. O estudo de caso que a gente viu em sala foi mostrando exatamente o oposto. The fifth one, the experience of living under a female pradhan reduced the gap between parents' aspirations for sons and daughters. A experiência de viver com uma mulher pradhan, líder tribal, reduziu a diferença entre as aspirações dos pais para seus filhos e suas filhas. Pessoal, esse é um negócio maravilhoso, né? Porque aqui a gente está falando preconceito de gênero. E é muito difícil ainda no Brasil de combater preconceito de gênero. Se a gente pegar a grande maioria das organizações, a maior parte dos postos da diretoria são de homens. Isso acontece em todos os tipos de setores, mesmo às vezes setores como, sei lá, tipicamente onde as mulheres estão mais presentes, como, sei lá, na moda, ou na arquitetura, ou o que mais? Entre os professores. Então, é muito comum que escolas a gente tenha lideranças masculinas, mesmo que a maioria do corpo de quadro, né, de pessoal daquela organização seja feminino. Então, a gente precisa mesmo combater dessas formas o preconceito de gênero. 6. For thousands of years, the low castes of India, historically called untouchables, were forced to live in segregated quarters of the villages and denied the right to own assets, just like former slaves in many places of the world. Então, gente, olha só, os caras não só não podiam transitar, né, viver em diferentes áreas, eles tinham que ficar restritos numa espécie de uma região da cidade dedicada para eles, obviamente das regiões mais pobres e miseráveis que tinham, e em alguma medida se impedia que essas pessoas tivessem posse, tivessem propriedade.
A pessoa não podia ter um carro, a pessoa não podia ter uma casa, um título de propriedade. Isso é muito parecido com a escravidão que a gente viveu no Brasil, nos Estados Unidos e outras colônias por aqui, tá? Question 7. Political affirmative actions for such a stigmatized group did not mitigate its social exclusion and actually lowered the quality of the public services that the group depended on. Exactly like what happened to black college students in Brazil. Opa, peraí, ó, isso aqui que engraçado. 8 pessoas erraram aqui. Talvez porque não tenham lido até o final. Aqui está dizendo, gente, que as ações políticas para ajudar lá os intocáveis não resolveram o problema e, na verdade, até pioraram a qualidade dos serviços públicos que eles acessavam. Aí tudo bem, até aí está certo. Só que depois fala assim, exatamente como aconteceu com os universitários negros no Brasil. Aí eu discordo. Os universitários negros no Brasil conseguiram provar que não tinha nenhuma diferença na sua inteligência, na sua capacidade, na sua perspectiva profissional. Hoje em dia é senso comum em toda a universidade, pelo menos dentro da universidade, que os estudantes negros, esse sistema de cotas funcionou. A gente está mudando a imagem das pessoas em relação aos negros. A gente está colocando diploma de economista, de engenheiro, de arquiteto, de biólogo na mão de pessoas negras como nunca fez antes. Então, a gente está mudando. Eu não acredito que aqui... E principalmente dizer que piorou a situação dessas pessoas. Né? Alguém ainda pode falar assim, professor, ainda falta muito, porque a mudança foi muito sutil. Tudo bem, eu até poderia confirmar ou de alguma forma aceitar esse argumento. Mas dizer que piorou, que os negros passaram a sofrer mais retaliação porque estavam participando do regime de cotas, então eu acho que o pessoal marcou correto antes de ler até o final, quando fala exatamente como aconteceu com os universitários negros no Brasil. All right, so question 8. Everybody knows who George Floyd was, right? If you don't, please Google it. Do you think that this murder was a kind of tragedy absolutely atypical in Brazilian cities? Todo mundo sabe quem foi o George Floyd, um rapaz negro que ficou lá sendo sufocado, com um policial colocando o joelho em cima do seu pescoço, ele algemado, e o cara falando, eu não consigo respirar e tal. Mas isso não tocou o coração do miserável lá e o George Floyd faleceu com aquela violência terrível. Essas coisas, infelizmente, acontecem no Brasil quase todos os dias. Isso poderia e, de fato, acontece no Brasil. Então, a gente tem cenas muito semelhantes. Se não me engano, as cenas que circularam um tempo atrás eram de uma mulher negra que estava na rua, quase na sarjeta, e um policial ajoelhado em cima das costas dela, e ela dizendo, tá difícil de respirar, me tira daqui, você vai me matar. Então, eu acho que por sorte ela não morreu, mas aquela cena é totalmente possível de acontecer no Brasil. Agora, pessoal, na questão 9, eu deixei as duas respostas como certas. Então vamos dar uma lida aqui, tá? Do you believe that George Floyd's death will help changing current trends in prejudice and discrimination in America? Então, a pergunta é uma pergunta difícil, mas cada um tem direito a acreditar ou não. Você acredita que a morte daquele senhor, a repercussão que teve, o impacto que teve sobre o funcionamento das polícias, do treinamento policial, vocês acreditam que aquilo tem um efeito suficiente para mudar tendências de preconceito e discriminação na América, né, na América do Norte? And then we have like a 50-50 debate here. Half of you said, yes, prejudice and discrimination will face strong and growing opposition over the next few years. E a outra turma falou, no,
societies and their cultures do not change so fast. All right, so uh, what I have to say is that I believe it has changed. I believe that that life was very costly, but I saw many protests going on in America right after that terrible death, and I saw lots and lots of young guys and girls, white and black guys and girls walking together. That was a good scene, you know? I mean, if you are a person that, I don't know, gets sick with this kind of violence, you have to come out on the streets and you have to tell society that this is not okay. And I was glad to see that in many parts of the US, black and white kids were walking together to protest against those kind of that kind of violence. So I am kind of optimistic. Okay, I think yeah we are moving, not as fast as we would like, but I do believe we are moving on. Okay. Question 10. What kind of behaviorally informed public policy would be more effective to help us minimize the impacts of prejudice in Brazil? Okay, so que tipo de política pública inspirada em economia comportamental seria mais efetiva para ajudar a minimizar o impacto do preconceito no Brasil? The first one, pamphlet distribution. Ah, peraí, cara, vai distribuir papelzinho? No, I don't think so. Approval of a new law. Não, um feriado de George Floyd não muda nada. As pessoas tiram o feriado só para tomar cerveja, ir para a praia, fazer outras coisas, descansar. Não, ninguém realmente obedece ou segue ou faz cerimônias em torno de feriados, com algumas poucas exceções. And the third one, the continuous engagement of leaders, artists, and celebrities within events and educational opportunities. Então, aqui a gente está falando um envolvimento continuado de lideranças, artistas e celebridades em eventos e oportunidades educacionais. All right, guys, what's going on here? Why is this behavior economics? Because in behavior economics, the messenger matters. A pessoa que está trazendo a mensagem, às vezes, é quase tão importante quanto a mensagem. Se a pessoa tem credibilidade, se a pessoa tem uma imagem positiva junto ao público, o que ela fala importa. So yes, this is behavior economics too, okay? And just to check the last one, less regulation of social networks and their algorithms to disseminate all sorts of messages. Oh, come on. Menos regulação das redes sociais e de seus algoritmos para disseminar todo tipo de mensagem. Não, aí eu não acho que isso vai ajudar em nada. Infelizmente, nós precisamos de regulação na forma como as pessoas lidam com a rede social. Ok? All right? Any questions about this exercise? Pretty easy, right? Okay, so let's go back to our class notes and have like a quick look of what we have seen so far, okay? Let me go here and share with you. Oh, check this out. Barbara, Felipe, welcome. You guys are here. I didn't see you coming. Okay. All right. Good to see you guys here. Okay, please confirm to me that you guys can see this purple screen, the behavior economics of global affairs. Yes. All right, good, thanks. So what we have talked, well, we have talked so far about prejudice and discrimination in public policies that were implemented in India. So we talk about two cases, the case of
gender prejudice, and the intervention actually worked. And then we talked about the untouchable castas. So that thing didn't work and actually made the situation of those people even worse. So we had to ask the question, what was going on here? How can we help that? But before we did that, we had to realize that even like the most important uh, economic thinker of all time, Adam Smith, he was a guy who was sensitive. He was somehow aware of these traces of our mind, or how our mind works, right? So we are usual to we have seen and discussed many times the thoughts of Adam Smith about the economy, but many of us didn't know that he was also the author of the theory of moral sentiments. So basically, he created this treaty of empathy. He basically described how empathy is important, how empathy works, and it was a very admirable work, okay? Muitos pensadores acham que esse é um trabalho da mesma estatura ou talvez maior do que a Riqueza das Nações, tá? O tratado que ele fez sobre empatia. Tá, mas aí a gente começou a falar, lembrar que a maneira como o ser humano forma seu raciocínio, suas percepções, é profundamente impactada pelas visões do grupo. And we had this image here. We can see sometimes that people are mistaken by opening up their umbrella, but we can't help but doing the same. Às vezes a pessoa pode estar vendo que aquelas pessoas que estão abrindo o guarda-chuva estão equivocadas. Mesmo assim, a gente vai lá, tá todo mundo abrindo guarda-chuva, eu também vou abrir. So somehow we feel pretty much uncomfortable when we behave or when we think completely differently than our group, our communities. So there is this strong force of conformity, but this goes deeper and it actually affects the way we think. Então a gente sabe que existe esse negócio do comportamento, né, de a gente aderir ao padrão, de ter a conformidade com o grupo que a gente participa, mas existe essa coisa mais profunda, que é a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente enxerga a realidade, ser impactado pelo que os outros enxergam ou fazem, tá? Alright, so I don't think we talked about this experiment here, but I would like to bring that up, okay? So this was an experiment in a very poor country, an African country. It's called Zambia. This is a true case, guys. So check this out. Hairstylists and barbers were recruited by a public health organization to try and sell female condoms in their shops. And somehow they would be assigned different treatments and they would see, okay, so I'm going to give you some money and you're going to sell those condoms to me. Or in other cases, I'm going to just pay you, pay half of the price to try and subsidize those condoms. And in the third option, I would say, okay, so I'm going to do nothing. I'm going to pay you nothing. But I'm going to create this kind of post in which I'm going to show the name and how many people were, the people who were more successful in somehow promoting the use of condoms, okay? And it turns out that this status, this community status, was more efficient in engaging people with the cause than paying them some money. Então, só para explicar aqui, tá, gente? Eu não sei se vocês entenderam no meu inglês. Então, um país da África relativamente pobre, chamado Zâmbia. Então, uma organização de saúde pública, uma organização não governamental,
resolveu tentar promover o uso de preservativo feminino, que é uma coisa, inclusive, que é muito raro no Brasil. Né? A gente não tem ainda essa cultura. Geralmente atribui lá, não, o homem que tem que usar e tal. Mas eu acho que era legal se a gente tivesse homens e mulheres se protegendo, tá? De toda forma, a política lá era assim: a gente pega um grupo e a gente paga uma grana para essa pessoa vender os preservativos femininos. No segundo grupo, a gente só subsidia, coloca os preservativos femininos bem baratinho ou até de graça. E no terceiro grupo, a gente vai lá e conversa com as pessoas, mas coloca uma espécie de um placar, uma, uma postagem grande nas paredes, no outdoor da vila e tal, falando assim: queremos agradecer Fulano, Beltrano e tal, foram mais bem-sucedidos em promover essa técnica para as pessoas para se protegerem. E acaba que a ideia do status, né, esse tratamento de destacar e de fazer esse reconhecimento público de quem tinha trabalhado para a comunidade, foi mais eficaz do que dar grana. Então, aqui a gente está vendo uma política comportamental em favor das próprias pessoas. All right, so this is behavior economics at work in favor of the people, right? It's not like I'm trying to manipulate people to get ahead or to get advantage out of them. It's the contrary. I want to help people making better decisions, okay? Now, the second thing, the second evidence I wanted to show to you, and this is all related to the work of Mindspace and this British Council of Behavior Economists. But then again, they created lots and lots of experiments to see how people behave. And one of the things they realized is that once people were submitted to violence, they tended to have a much more intensive distinction on how they are empathic to their own groups or the outer groups. So let's say your own group is like your family, your closer friends, your neighbors. Those are part your in group, okay? The out group is someone who supports a different team. Né? Você é do Náutico, o cara é do esporte. Você mora em Boa Viagem e o cara mora em Casa Forte ou em Casa Amarela. Você estuda na Rural, o cara estuda na Federal. Tá. Então, if people were exposed to violence somehow, the way they treated in groups and out of groups got different. So let's have a look at this, okay? So the first diagram you have there is like the war exposure group. So all of the people in Georgia have gone through a lot of violence, and they lived in a country in war for quite some time. Okay, what happens there? Well, if you compare how people are empathic or solidary to someone, and these people is in your group or is out of your group, well, if the person was not directly exposed to violence, they would treat people as any people. But if you were exposed to violence, then the difference on how you take care or on how you worry about your in-group people, it's completely different compared to out-of-group. Deixa eu tentar explicar em português aqui, porque essa situação é meio esquisita. Eles fizeram jogos, e os jogos eram mais ou menos assim. Eu tenho aqui um dinheiro, eu tenho aqui 10 reais. Você escolhe quanto que você vai ficar desses 10 reais. Ou eu tenho aqui
10 chocolates. Você escolhe se você vai ficar com todos 10 ou se você vai repartir com um cara que está ali na sua frente. Ah, quem que é aquele cara que está na sua frente? Não, é alguém que é o seu vizinho, é alguém que é seu parente, ou é alguém que torce para o mesmo time que você. Tá? Esse é um dos experimentos. O outro fala assim, não, agora você tem também 10 chocolates, você pode ficar com os 10, ou você pode dividir meio a meio, 70-30, 7-3, sei lá. Só que quem está na sua frente é alguém que não faz parte do seu grupo. É alguém que tem uma diferente cor de pele, é alguém que torce para outro time de futebol e tal. Okay, so if you were exposed to war, the difference is very large. If you were not exposed to violence, the difference is not so big. Então, as pessoas que foram submetidas ou que passaram por traumas e por violência, elas tendem a ter uma diferença muito grande de tratamento de quem é próximo delas e de quem não é próximo delas. This is one of those things that help me emphasizing a very important point in this class. Essa é uma daqueles evidências, gente, que me ajuda a enfatizar um dos pontos mais importantes desse curso. The point is like this. If you took someone who is like higher education, has money, has a car, lives in a good house, if you take this person and put that person in the same environment, in the same living conditions of poor fellows, well, you're going to see this person acting very much like they do. Se você pegar uma pessoa rica, com curso superior, com dinheiro, com um bom salário, com uma boa casa para morar, e colocar essa pessoa sob condições a que estão submetidos os pobres no Brasil hoje, você vai ver essa pessoa agir de forma muito parecida com aquela que os pobres agem. Então, a gente que não está vivendo na extrema pobreza, a gente muitas vezes tende a olhar para essas pessoas e falar assim, são pessoas sem moral, são pessoas sem ética, são pessoas sem inteligência. That is prejudice. It's entirely. So we have to be aware of that. If you are exposed to violence, it changes you. Se você vive numa região violenta da cidade, aquilo muda você. Muda a sua forma de agir, muda a sua forma de pensar. It's not like you can be there and still, well, you can, but it's very hard to keep yourself from somehow getting touched and influenced by the violence, okay? All right. The same thing tends to happen if you compare different countries, but actually sometimes we have like more opportunistic behavior in developed countries than in underdeveloped ones. Então, aqui é um jogo um pouco diferente. É a ideia de que você coopera com quem coopera e você tenta tirar a vantagem quando você vê que a pessoa é espertinha também, está tentando tirar a vantagem. So what we can see is that most of the people in underdeveloped countries are conditional cooperators. Então, a maioria das pessoas em países subdesenvolvidos, mais do que nos países desenvolvidos, tendem a se comportar como cooperadores condicionais, né? Tipo, eu vou ajudar se você me ajudar. And the free riding behavior, a ideia do espertinho, do oportunista, sometimes it's more disseminated in developed countries. So we can see that we don't know exactly how people will behave. If you have a policy or a solution to deal with poverty, and that thing works in the United Kingdom,
you should not think that the same policy will work in Brazil. Muitas vezes a gente precisa conhecer, a gente precisa testar. Na economia comportamental, a gente não pode partir de preconceito e achar que Colômbia, Vietnã ou algum outro país mais pobre, as pessoas não são capazes de cooperar e por isso que o país está naquela dificuldade toda. All right? Okay, so then we talked a little bit about how we all should take a moral stand against prejudice, but we should also understand that in a way, prejudice is kind of a natural tendency, and that comes from the way our mind works. So this guy here, Paul Bloom, he's trying to say, look, we have to hold ourselves accountable when we have prejudice. And we have to know that it can happen to any one of us. Então ele fala assim, cada um de nós tem um pouco de preconceito e a gente precisa, de alguma forma, se policiar, se vigiar para que isso não, né? Aquilo que é uma tendência a categorizar, aquilo não se transforme numa violência, numa injustiça contra outros. Okay, so then we got to the mind space technique, okay? So let me go back to this thing because I wanted to talk a little bit more about it, okay? So this was like something that emerged kind of an attempt. Essa política surgiu, esse grupo surgiu como uma espécie de uma tentativa de tentar melhorar as políticas públicas no Reino Unido. So right from the start, they said, okay, so what we want to do? We want to make public services more cost effective and easier for citizens to use. Então, imagine no Brasil se alguém fizesse uma política falando assim, eu quero mudar a relação de custo com efetividade, ou seja, eu quero gastar menos, mas ser mais efetivo, e eu quero que a política faça com que o acesso aos serviços públicos fique mais fácil. Oh man, if we had that in Brazil, it would be a revolution, right? Because what we can see in Brazil is that in order to access public services, the population has almost to fight for it. Para acessar o serviço público, as pessoas têm que brigar, as pessoas têm que acordar de madrugada, ir para uma fila para pegar uma senha, para marcar um exame que só vai acontecer daqui a 4 meses. This is quite the opposite of what these guys are trying to do. Tá? O que acontece no Brasil é o oposto completo do que esses caras estão querendo fazer. Eles estão querendo fazer assim, tem que ser fácil o serviço, o acesso ao serviço para o cidadão tem que ser conveniente, tem que ser fácil, eu tenho que pensar nele, como que vou melhorar para ele poder acessar aquele serviço. All right, the second objective, the second goal of this team was to improve outcomes by introducing a more realistic model of human behavior. Oh yeah, behavior economics. Então os caras falaram, não, a gente tem que lembrar que o ser humano não é aquela máquina de racionalidade. Às vezes a gente age de formas que não são a prevista pela economia, não são a prevista pelo cálculo financeiro. And finally, they try to enable people to make better choices for themselves. All right, so this is like nudge, okay? Many places of the world, we have this kind of policy units, and they became known as nudge units, ok? Em várias partes do mundo, esse tipo de time de aconselhamento no desenvolvimento de políticas públicas passou a ser chamado de time do nudge, ou nudge team, ok? All right, so this was a huge success in the Great Britain, and let me remind you very quickly here, because we have talked about this, let me remind you of each specific
points of the checklist. Okay? First one, the messenger. The messenger matters. If you want to be effective in conveying a message, choose wisely who's going to be the messenger. Se você quer passar, transmitir uma mensagem, é muito importante, seja cuidadoso, seja sábio na escolha de quem vai ser o mensageiro. Second point, incentives. Ok, people do respond to incentives. Então, leve em conta incentivos. Uma política que é sempre mencionada é a política de oferecer algum tipo de alimento para as pessoas trazerem seus filhos na campanha de vacinação. Às vezes você gasta menos ao oferecer 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz para a pessoa que vier se vacinar no sábado, do que se você mantiver o posto aberto segunda, terça, quarta, quinta e sexta e ninguém aparecer lá. Alright. The third one, norms. Norms, we tend to think in Portuguese, normas, but it's not like this. Aqui a gente está falando de normas sociais, tá? Tabu, comportamento geral. Se todo mundo faz uma coisa de um jeito, a gente fica desencorajado, a gente fica constrangido de fazer diferente. Se a gente vai estabelecer uma política, a gente precisa reconhecer os preconceitos, os tabus, as tendências de uma determinada comunidade. Se a gente não souber que aquilo existe, a gente desenha uma política e ninguém participa. A gente vai lá e realiza uma campanha para tentar melhorar a alimentação das crianças e aquilo ali tem efeito nenhum. Ok. The fourth one, default. This word default, se a gente fosse traduzir para português, teria várias possibilidades de tradução. Pode ser a bancarrota, o fechamento, a falência de uma empresa, a gente também chama de default, mas nesse contexto aqui, default, a gente está falando de escolha padrão. So, we have to help people making better choices by opting for them sometimes as a standard. So let me give you an example of this, okay? In some places in America, once you join a company, they already enroll you in a kind of a saving plan. Em alguns lugares dos Estados Unidos, quando você entra numa empresa, numa companhia, o cara já desconta 6% do seu salário e coloca numa conta de poupança, uma espécie de um fundo de pensão participativo que a empresa também ajuda, coloca lá um dinheirinho para completar a sua poupança. Quando eles fazem isso, eles fazem isso como um padrão. E eles falam assim, se você não gostou, é só você ir lá no RH, assinar um termo e para de descontar do seu salário. So this is the standard. This is the default. O padrão é assim. Se você quiser divergir, você tem que ir lá e pedir para tirar. Mas quando você faz uma escolha para a pessoa previamente e deixa lá, e fala, se você quiser, você pode mudar, esse tipo de intervenção é muito, muito eficaz. Alright, this thing actually works, okay? The fifth one, salience. So people pay attention to the things to the things that actually draw their look, their attention. Então as pessoas vão olhar para aqueles pontos que são mais salientes, que chamam mesmo a atenção. In many, many cases, when people make economic decisions, they only look to price. Então, existe uma grande discussão na economia da saliência do preço. Na hora de fazer uma decisão se eu vou comprar um produto vindo de uma empresa sustentável ou de uma empresa que não tem nada de sustentável, eu falo assim, qual que é o preço? Ah, não, essa sustentável aqui é 10 centavos mais cara. If it is more expensive, people will pick the other one. So this is terrible, you know, it's hard. And let me give you an example right in Brazil. If you put gas in your car, you also have the option of using ethanol, right? Quando você põe gasolina no seu carro,
você tem sempre a opção de usar etanol. A grande maioria dos carros brasileiros são flex. Grande maioria. As pessoas vão fazer a conta. Ah, se essa daqui está me dando 5, 10 quilômetros a mais para os mesmos R$ 200, eu vou com aquela. Wait. In one case, you are using reusable resources, right? Renewable resources. In the other case, you are using oil. Num dos casos, você está abastecendo com petróleo, com gasolina. Você está eliminando carbono na atmosfera. No outro caso, você está usando etanol, que é uma fonte renovável, e está eliminando água na atmosfera. Come on! Why do people make this calculation? I mean, in my opinion, we should favor alcohol. We should favor ethanol, especially if the difference in price is the one exactly to compensate for the difference in efficiency. Se a diferença no preço for tal que tanto faz você colocar R$ 200 de gasolina ou R$ 200 de álcool, eu acho que todo mundo deveria colocar álcool. But then again, people pay attention to price. People don't think about any other aspect of their decision. And this is a problem. If you want to improve decision making, help out. Help people realizing other aspects of their decision. Okay? Then we have priming. Priming is kind of difficult stuff, you know. I don't like that very much, but basically is when we are trying to use subconscious cues. Priming é como se você estivesse usando dicas ou empurrõezinhos subconscientes. I don't think that is a good idea, but then again, they do have it here. Então, quando você you are trying to help people make good decisions about pregnancy, and then you use soft colors like baby colors or something like this. Quando você está fazendo uma política para ajudar mamães grávidas, aí você vai lá e coloca as coresinhas rosinha, que são as cores de roupa de bebê e tal. All right, so it works. People will be more empathic. People will tend to participate some more. But I don't know about that. I don't know if it is fair, okay? So, but it does happen. Then we have affect. Well, we try to reach out for emotional associations, and they can help, for example, people participate in poverty reduction policies, right? Você usar a relação de afeto, você apelar para o emocional das pessoas, as pessoas podem te ajudar a combater a pobreza. Isso é verdade, acontece. There is this message, if you tell people about how many people are dying in Africa because of malaria, you don't get too much empathy. But if you show them a picture of one girl who is suffering from malaria, then people will be convinced that they can help. Se você mostra as estatísticas de quantas pessoas estão morrendo na África por causa da malária, a pessoa segue o seu dia sem pensar duas vezes. Você mostra uma foto de uma criança morrendo por causa de malária, aquilo vai ter um impacto muito grande. Isso é uma reação emocional. So, as long as it is ethical, yes, sometimes we should show people the emotional aspects of decision making. Então, desde que não seja uma apelação, uma coisa agressiva, uma coisa que pode gerar desconforto, constrangimento, sim, às vezes mostrar o aspecto emocional de uma decisão pode ajudar. Then we have commitments, which is basically saying that we all tend to think of ourselves as consistent people. A gente gosta de ser visto como pessoas consistentes. Então, se eu sou um professor universitário, eu não vou entrar dirigindo o meu carro no campus da Rural a 70 por hora e correndo o risco de atropelar alguém. Eu fico com vergonha. Eu vou lá e falo assim, não, peraí. Quando eu entro aqui na Rural, todo mundo sabe que eu sou professor.
So I will try to behave like a professor. I will not be someone that, I don't know. You guys got the idea, right? So the same thing can be used for policy formulation. Mesma coisa pode ser usar para políticas públicas. Você pode chamar e falar assim, não, siga o exemplo do professor da sua comunidade, que faz isso e faz aquilo e tal. E as pessoas vão falar, ah, não, tá vendo? Ó, todos os professores estão fazendo aquilo. Aí os professores que não estão começam a apoiar, por exemplo, uma campanha de vacinação, começam a apoiar um processo de sensibilização da comunidade em relação à alimentação das crianças, a exposição das crianças ao consumo de álcool. Isso pode realmente mudar a forma das pessoas agirem. And last but not least, ego. A vaidade. Yes, we like to look at ourselves and see, oh, look how great I am. Look how sensitive I am. So that's why I help people. And sometimes we have to know that this is true and create policies that will recognize people for helping out. Então, quando a gente faz uma política em que a gente reconhece, a gente admira e parabeniza alguém por ter feito uma boa ação, a gente também está usando esse fato de que as pessoas têm vaidade e que a vaidade pode ser também usada ou pode ser aplicada para uma boa causa. Alright? Okay, so let me ask you, or at least raise the point here, raise attention here about some things, okay? First, please notice that Mindspace is about influencing people's behavior, ok? Não vamos ser hipócritas aqui. Essa técnica Mindspace, ela é feita para influenciar o comportamento das pessoas. But then again, influencing people's behavior is not new at all to government. Many times we have regulation, we have taxation, we have fines. Então, o governo usa regulação, tributação, multa para condicionar o comportamento das pessoas. Então, desde que você faça isso de uma forma transparente, cuidadosa, solidária, você está influenciando mesmo o comportamento das pessoas. Mas é isso que o governo faz, de outras formas até mais violentas. The second one, the understanding of influences on behavior has increased significantly, and this points the way to new approaches and new solutions. Então, a percepção de que o aspecto comportamental é importante está só crescendo. E isso está aberto novas soluções, novos caminhos, tá? Third point, if we are going to talk about controversial issues, we must help stimulating debate amongst policymakers and stakeholders. Então, a pessoa que desenha a política pública não pode ficar sentada lá no gabinete dela em Brasília. Ela tem que vir aqui e conhecer as pessoas do sertão de Pernambuco, que ela está fazendo essa ou aquela política, tá? Então, é preciso que a gente se envolva no debate com as partes interessadas. And, obviously, if we have the chance, randomized controlled trials are very common feature in this test and learn approach. Os melhores times de Mindspace, né, de Nudge do mundo, são aqueles que fazem vários experimentos controlados. Então, seleciona aleatoriamente quem vai participar dessa alternativa de política e seleciona alternativamente quem vai... seleciona aleatoriamente quem vai participar do segundo tipo de política, tá? So those things do show up what is the best way to go. Okay, so what these guys got? They reduced speeding,
They increase participation in pension funds. Então, eles reduziram excesso de velocidade na cidade. Eles aumentaram o número de visitas e de participações no fundo de pensão da cidade. They had reductions in annual household gas consumption. Eles conseguiram fazer as pessoas gastarem menos energia. E na Inglaterra, gastar energia residencial, principalmente, é com base em óleo combustível. Eles queimam óleo para aquecer as casas. Então, é uma questão ambiental importante. And they had reduction in patients referral to overbooked hospitals. Eles conseguiram melhorar o sistema de como é que se diz? Triagem de pacientes para hospitais que não tivessem cheios demais. Então, tudo isso usando tecnologia Mindspace, tá? What is the concern to finish this description? First, remember that you need public permission. Primeira coisa é assim, não tente desenhar políticas que são sorrateiras, que são escondidas, tá? Faça abertamente e peça autorização sempre que possível para fazer. Second, try to add behavioral aspects, not substitute for conventional policies. Tente adicionar políticas de caráter comportamental. Não vá destruir as outras políticas e substituí-las todas por comportamentais, tá? Muitas vezes as coisas podem funcionar de forma complementar. And third, if you actually engage yourself in public policy making, remember, without evaluation, you are just guessing. Se você não terminar a sua intervenção e voltar para a prancheta, ver o que funcionou, o que não funcionou, por que as pessoas estão vacinando mais ou menos, por que as crianças estão se alimentando mal ou bem, por que o consumo de álcool está começando aos 18 anos ou aos 14 anos. Se você não voltar para a planilha e ver o que você fez, o que deu certo, o que não deu certo, você não está evoluindo. You are not moving on and actually improving the situation. Okay? All right. So if you are curious, you can see some of the most smart guys in England talking about behavioral economics in a video like this, okay? So this is almost the standard way to think in public policy in some parts of the world. In Brazil, we do have some experiences on that matter, but they are still very much marginal in the general set of policies, of public policies. All right, guys, questions? Does this make sense? Essa discussão faz sentido para vocês, pessoal? Gostaram aí de conhecer o Mindspace? Legal, Thiago. Obrigado. Ok, pessoal. We are finishing up today. I'm gonna stop recording and I'm gonna be here for a few more minutes. But let me just emphasize one more thing. For this week, there will be a new list of exercises. I know you still are working on the fifth one, but then again, oh no, you just finished the fifth one, sorry. I'm gonna post the sixth one, and if you have any questions, please don't hesitate to call me, contact me, use WhatsApp, okay? All right. So I'll be here for a few more minutes if you want to talk to me. Otherwise, enjoy your evening. Bye-bye.